Bom, pessoal, então seguindo com as nossas aulas de teoria eletromagnética, né? Então vamos entrar agora no capítulo 3. Esse capítulo 3, ele traz mais novidades em relação àquilo que vocês já devem conhecer, em relação ao que vocês viram no capítulo 2. O capítulo 2 é uma espécie de revisão aprofundada de eletrostática, né? Então só adentrando aqui, é o capítulo 3, ele é chamado no livro do Griffith de Técnicas Especiais. Recebe esse nome porque ele vai mostrar duas formas de encontrar também campos elétricos e potenciais elétricos, que é o método das imagens. A gente não vai entrar nele, mas a gente vai ver a outra abordagem, que é a solução da equação de Laplace, tá bom? Mas só relembrando que a gente viu até agora, né? A gente viu além da lei de Gauss, né? Mas a gente pode resumir aquilo que a gente já encontrou da seguinte maneira: a gente tem essa equação aqui geral para encontrar o campo elétrico a partir da distribuição de cargas, do ρ, né? Essa é uma situação geral. A princípio, essa equação permitiria a gente calcular todos os valores possíveis de campo elétrico conhecendo os ρs, né, as distribuições de carga. Só que, como a gente viu, nem sempre isso é simples de encontrar, né? E para isso a gente lançou a mão da ideia de baixo, que é a ideia de potencial elétrico, tá? Mas essas duas abordagens, né, juntamente com a lei de Gauss também, que ajuda a gente em situações de muita simetria, a gente está dependendo aqui de conhecer de antemão a forma e os valores do ρ, que é a densidade de carga, que é a distribuição de carga, né? Mas isso nem sempre está disponível. Às vezes a gente quer fazer o inverso, que é tentar descobrir como é a distribuição de cargas a partir, por exemplo, do potencial elétrico, né? Dado o potencial elétrico, como que a gente encontra a densidade de cargas? Isso vai acontecer em situações, por exemplo, né? Já meio que dei um esboço antes, mas se vocês tiverem um material condutor qualquer aqui, tá? E vocês aplicarem um campo elétrico externo, né? Imaginando que o campo elétrico ele seja conhecido, como que vai ser a distribuição de cargas aqui, ó? Como que as cargas vão se distribuir, né? A gente sabe que o material se polariza, né? Mas como essas cargas se distribuem, a gente não tem ideia, né? Para isso, a gente vai resolver a equação de Laplace. Lembrando que a equação de Laplace ela vem de dois resultados que a gente já viu, né? A gente já escreveu a lei de Gauss na forma diferencial, né? A gente chegou nesse resultado aqui, que é o de Gauss, que o gradiente, desculpa, o divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre epsilon zero, né? Isso é a lei de Gauss na forma diferencial. E a gente chegou também, né, no resultado de que o campo elétrico ele pode ser dado por menos o gradiente de um potencial elétrico. Quando a gente junta essas duas coisas, a gente chega, né, na equação a gente já viu isso, né, de Poisson. Então, essa equação é a equação de Poisson, tá? A gente vai fazer aqui uma situação mais simples, que é resolver essa equação para o caso em que a gente tenha essa densidade de cargas igual a zero. Isso não significa que a gente está falando da situação que a gente não tem carga alguma, que aí nesse caso a solução é fácil, a única solução que existe para o potencial é a solução nula. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está imaginando a situação que eu tenho uma distribuição de cargas qualquer aqui, sei lá, mais, e sei lá, menos aqui, né? Isso vai criar um campo elétrico para cá, né? E a gente quer encontrar o potencial elétrico aqui nessa região, tá? Quer encontrar o potencial elétrico aqui, com base simplesmente nas condições de contorno que a gente vai ver, tá? Então a gente vai resolver a equação de Laplace.
equação de Laplace. Que é, para o caso em que ρ é igual a zero, a consequência, né, é que o laplaciano do V dá zero. Tá? Para coordenadas cartesianas, né, a gente está resolvendo a seguinte equação. D2V dx2 mais D2V dy2 mais D2V dz2, tá? dz2 igual a zero. Tá? Essa é a nossa equação de Laplace. Então, a gente vai resolver isso, né? Lembrando que, como vocês podem observar, essa equação é uma equação diferencial parcial. Por que é diferencial? Porque eu tenho uma série de derivadas aqui, e ela é parcial porque eu tenho derivadas do potencial em relação a x, y e z. Tá? A gente vai resolver essa equação tanto para coordenadas cartesianas, que é a equação dessa forma, como também para coordenadas esféricas e cilíndricas. Tá? Então, basicamente, esse capítulo é isso, juntamente com a expansão de multipolo, que é um tema importante também dentro da parte de eletromagnetismo, e que a gente já tem condições, devido ao aprofundamento da teoria e também ao aprofundamento matemático, a gente já consegue resolver essas equações, tá certo? Então, nesse capítulo 3, a gente aborda isso.